entre nós e entre os demais membros do planeta Terra, alguém que não tenha ouvido falar ou sido tocado pelas mudanças do clima. Relatórios, tempestades, a notícia, a palavra chegou antes da hora. Eu estou hoje aqui para fazer duas coisas simples e urgentes. Uma revelação e um convite. A revelação é de que a previsão das mudanças do clima previstas para acontecer até o final do século passado já aconteceu. Foi ontem. E eu quero lhes mostrar aqui nessa figura algumas curvas do aquecimento do planeta nos últimos anos. Essas curvas, quando eu as olho, elas me tiram o sono. Mas à esquerda, antes de 2015, o planeta aquecia mais lentamente. Entre 2015 e 2022, na parte central, as curvas se movem mais para o centro, indicando que a taxa de aquecimento do planeta havia aumentado. E então, 2023, 24 e 25, o salto, o grande aquecimento. O que essa figura nos conta é que nós estamos vivendo os primeiros anos da aceleração exponencial do aquecimento do planeta. O que isso significa para cada um de nós é o que nós vamos ver nas próximas figuras. Mas nós não chegamos aqui à toa, nem ontem. Eu quero lhes mostrar algumas coisas que estão acontecendo hoje, a cada hora, e que nós não percebemos. Por exemplo, a cada hora, a população da Terra cresce de 8.000 pessoas. A cada hora, nós liberamos de fontes antrópicas 4 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. A cada hora também, 1.500 hectares de florestas são derrubadas. Sabe quantos são 1.500 hectares de floresta? São 30 campos de futebol desflorestados por minuto nos últimos 30 anos. E, por fim, ainda mais triste, é de que, a cada hora, 3 espécies são extintas. Extinção é para sempre. E elas estão na nossa conta. Isso é 1000 vezes aquilo que a própria natureza extingue. Mas tem outros aspectos que se somam a esta condição e que me faz perder o sono de certa forma, que são o chamado efeito dominó. São fenômenos que ocorrem na natureza em adição àqueles de origem antrópica na geração de carbono na atmosfera. O primeiro dele que eu quero lhes falar está acontecendo aqui, no Brasil, que é o processo de savanização da floresta amazônica. O que é isto? É que, pela ação conjunta de desflorestamento, incêndios e a própria mudança climática que estica o período seco, a floresta úmida está sendo transformada em savana. E isso representa milhões de toneladas a bilhão de toneladas de carbono por ano na atmosfera, não daqui a 100 anos, agora. E esse carbono acelera o aquecimento global. O outro fator que está acontecendo, e nós não estamos vendo, é o aquecimento dos oceanos. Os oceanos, eles absorvem 80% desse calor extra que ficou na atmosfera devido aos gases de efeito estufa. E também dissolve 1/3 de todo o carbono que nós geramos. Pois o aquecimento dos oceanos os está tornando incapazes de dissolver o carbono, e não só. Ele está iniciando a liberar os volumes vultuosos de carbono armazenados lá no fundo do oceano em eras geológicas. E, por fim, distante daqui, mas que está bem no nosso quintal, é o derretimento
dos solos congelados da Sibéria, o chamado permafrost. O permafrost acumula matéria orgânica em decomposição, o gás metano. O gás metano é muito potente para o aquecimento global. Então, esses fenômenos todos conjuntamente, eles fazem com que, como nós vimos anteriormente aqui, os extremos climáticos se tornem mais frequentes e mais intensos. E aqui eu quero lhes mostrar só uma amostra. O verão mais quente na Irlanda, as piores inundações na Indonésia, milhões evacuados no Paquistão, rastros devastadores dos furacões no Atlântico, ondas de calor na Europa, e aqui, o tufão que arrasa os países. E isto, além do que, em 2026, as primeiras semanas de 2026, nós já fomos brindados por ondas de calor e ondas de frio que ocorrem simultaneamente em diferentes partes do planeta. Enchentes, tempestades. A mudança climática, ela já está instalada e é presente. E algo que eu, na minha toda a carreira de pesquisador, nunca imaginei, e talvez nenhum de nós tenhamos imaginado, é que um dia alguém pudesse atravessar um rio amazônico a pé. Isso tudo posto nos coloca, então, o que nós fazemos? E aqui eu quero lhes fazer um convite. O convite tem duas partes. Fiquem tranquilos, eu não vou pedir que vocês mudem de emprego ou saiam instalando painéis solares para reverter o problema climático. Eu vou lhes pedir algo muito mais difícil. Eu vou pedir que você preste atenção. Preste atenção aonde você mora, nas coisas que estão acontecendo ao teu redor. Prestar atenção, anotar, é como a ciência climática se iniciou. Então, o que eu quero sugerir como anotar e notar. Por exemplo, vocês já contaram quantos pássaros tem na região onde você mora? Eles ainda estão lá? Ou vocês contaram quantas crianças estão brincando na rua? Nos últimos 7 dias, elas continuam brincando? Ou, quando foi a última vez que choveu onde você mora? Esse calorão fora de teto, começou quando? Esse anotar representa a essência da evolução das ciências climáticas. Mas eu quero fazer mais um desafio, que é nós fazermos mutirões pelo clima. Vou dar um exemplo. Arborizar a sua rua. Está ao seu alcance, em frente de casa. Uma árvore plantada, planta sombra, planta frescor. Uma árvore plantada é política climática. Embelezar a escola, lá do bairro, significa dizer que o coletivo importa, que nós importamos. E fertilizar o solo social. Conversar com o seu vizinho, envolver quem está sozinho. Porque a crise climática é, antes de tudo, uma crise social. Então, a ciência, ela aponta o problema, é o que eu trabalho. Os governos negociam acordos. Mas lá na sua rua, quem fará a diferença é você. E você pode pensar, nossa, o problema é muito grande. Tudo isso é muito pequeno para lidar com um problema como o das mudanças do clima. Mas eu posso dizer para vocês de que as mudanças que estão acontecendo hoje, que são essas mudanças exponenciais de crescimento elas podem mudar de direção. E o mudar de direção não acontece de dentro dos centros de poder. O mudar de direção acontece nas conversas, nas ruas, emprestando atenção.
E eu quero, antes de... prestar atenção. Isso tudo que eu estou apresentando parece muito grande, mas não é. Ele está ao nosso alcance, atuar aonde nós estamos. E quando nós olhamos e lembramos daquelas curvas de aquecimento global, parece que o jogo terminou. Mas não terminou. E eu queria lhes dizer que eu não estou aqui para lhes entregar o luto do planeta. Eu estou aqui para lhes lembrar de que aquilo que eu passei há pouco, que as mudanças exponenciais, elas acontecem nos dois sentidos, e nós podemos mudá-las. E quero lhes contar um caso pessoal que exemplifica isto. Eu desenvolvi um projeto chamado Ciência do Clima lá em casa. As crianças montam garrafas PET e medem a chuva onde elas moram diariamente. As crianças construíram as garrafas PET com uma garrafa, uma tesoura, uma régua. E elas chegam diariamente na escola com as medidas, comparam com os outros colegas, discutem, fazem gincana, mas fundamentalmente discutem em casa aquilo que elas aprendem lá. E essas crianças se tornaram agentes do clima lá na rua onde elas moram. E o brilho que eu vi nos olhos destas crianças foi tal que eu cheguei à certeza que, se nós tivermos a coragem de iluminar as nossas ações com a nossa lembrança do futuro que nós desejamos, então nós teremos feito o grande, nós teremos feito o milagre e teremos nos tornado agentes do clima, pelo clima, lá na minha rua. E quando nós fizermos isso, e só quando nós fizermos isso, então, pensem que todos os seres viventes do presente, todas as crianças do hoje, lá do futuro, assinarão para nós aqui no hoje e nos dirão: muito obrigado.